grande privilégio poder estar hoje com você. É talvez uma sensação estranha para mim estar aqui nesta igreja onde, embora esteja com os meus irmãos técnicos que estão a tornar possível esta transmissão, mas estar numa igreja onde estamos acostumados a encontrá-la com muitas pessoas e hoje ela estar com apenas alguns daqueles que são os frequentadores habituais deste local. Mas é verdade, querido amigo, que já estamos há 10 semanas em confinamento, ou pelo menos sem reuniões presenciais em lugares como este. Quer dizer que já se passaram 70 dias desde que as igrejas não recebem aqueles que são os crentes, os frequentadores habituais, os adoradores que aqui costumam vir. Algumas pessoas têm dito que as igrejas estão fechadas, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. As igrejas não estão fechadas, a igreja continua aberta, apenas os edifícios é que foram encerrados. E deixe-me partilhar ainda consigo algumas outras ideias que são constatações muito claras daquilo que está verdadeiramente a acontecer. Hoje, por meio das tecnologias, são as igrejas que vão ao encontro das pessoas. Hoje, as igrejas virtuais agregam mais pessoas do que os templos teriam capacidade para receber. Hoje, nós podemos ter a certeza de que estão mais pessoas despertas para as realidades espirituais do que as conferências e as campanhas evangelísticas dos últimos 150 anos conseguiram levar de conversões. Uma doença despertou a consciência de tantas pessoas, fazendo-as olhar para a Bíblia, fazê-las olhar para o céu, fazê-las buscar o Senhor das Escrituras e encontrar, de fato, neste Pai amoroso que nós conhecemos da Bíblia, alguém que pode efetivamente dizer algo de relevante à humanidade neste momento. Vale a pena lembrar, por exemplo, que instituições como a ADRA, ela tem cada vez mais sido solicitada por pessoas que estão a passar por lutas, por dificuldades, em busca de recursos humanos. Mas a verdade é que a nossa ADRA tem podido não só dar pão material, mas também entregar o pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido amigo, na realidade o tempo que estamos a viver é um tempo de oportunidades. É um tempo de oportunidades de nós orarmos com as pessoas e orarmos pelas pessoas. Recentemente falava com uma querida irmã que me dizia: pastor, as minhas vizinhas nunca me deram a oportunidade para eu lhes falar da Bíblia, mas agora elas estão sensíveis e tudo o que eu partilho com elas da Bíblia, elas fazem perguntas, ficam atentas. Talvez seja esta a sua própria experiência também, meu amigo. Eu tenho tido a oportunidade de ligar para muitas pessoas, fazendo um tipo de acompanhamento pastoral por telefone. E a realidade é que, mesmo visitando pessoas que às vezes já não frequentam as igrejas há muito tempo, pessoas que tomaram opções na sua vida de seguir outros caminhos, que não exatamente os caminhos que Deus propõe à humanidade e aos seus filhos, mas a verdade é que, ao falar com estes queridos, eles sentem-se acarinhados pelo fato de existir uma igreja, existir uma comunidade que se lembra deles. E vejo muitas vezes que existe no outro lado da linha alguém que se emociona quando partilho com essa pessoa um verso da Bíblia com uma mensagem significativa e relevante. Sabe, hoje nós temos efetivamente a oportunidade de falarmos a muitas pessoas da palavra de Deus e podemos fazê-lo através das redes sociais, através das tecnologias modernas. Mas, querido amigo, permita-me ainda neste contexto de introdução deixar consigo aqui 3 notas. Ao você partilhar alguma coisa nas suas redes sociais, eu pedi-lhe com carinho, e entenda, isto não é um puxão de orelhas a ninguém, mas que o fizesse com responsabilidade, com relevância e com honestidade. Com responsabilidade, porque nós temos que lembrar que as outras pessoas que leem as nossas postagens, que ouvem as opiniões que emitimos, ou que simplesmente leem algum conteúdo que partilhamos, estas pessoas podem ter convicções religiosas diferentes, podem ter uma cosmovisão, uma filosofia diferente da nossa, e nós temos que respeitar estas pessoas naquilo que dizemos. O próprio Senhor Jesus Cristo, embora fosse imbuído de uma arrogância santificada, porque ele dizia
as coisas com a convicção de quem sabia estar a apresentar a verdade. Jesus nunca ofendia gratuitamente as pessoas, como que se lhes estivesse a esfregar na cara determinadas verdades que pudessem ser ofensivas. E digo isto aqui, por exemplo, nestes momentos é por vezes fácil nós emitirmos opiniões ou dizermos coisas que podem ser ofensivas a pessoas que têm um ponto de vista religioso diferente do nosso. Nós temos que recordar uma coisa: a verdade, ela vale por si mesma. E a verdade, ela é uma pessoa e ela é tornada real na vida e no coração daqueles que a recebem através do poder do Espírito Santo. Por isso nós não temos que provar nada a ninguém, apenas temos que ser testemunhas de Jesus Cristo, partilhando aquilo que são os seus ensinos e aquelas que são as verdades que têm transformado a nossa vida. E, às vezes temos visto certas pessoas que estão demasiado preocupadas com o decreto dominical. É verdade que isto é uma realidade que virá, nós sabemos-lo pelas profecias. E sabemos também que existem determinadas condições que se estão a regimentar no nosso mundo, no sentido de que isto efetivamente aconteça e que aconteça dentro de muito pouco tempo. Contudo, não precisamos pregar uma mensagem profética que esteja fundamentada no medo, mas sim que esteja fundamentada no amor e na verdade, porque a verdade liberta. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Por isto, querido amigo, apelo a que aquilo que você partilha seja efetivamente uma verdade responsável, mas também que seja uma verdade relevante. Sabem, às vezes nós publicamos simplesmente coisas que só por publicar, só para, de alguma forma, mostrar-nos que estamos ativos nas redes sociais. Pense, aquilo que você efetivamente vai partilhar vai ter impacto na vida das outras pessoas? Seja relevante. Partilhe alguma coisa que diga algo aos outros. Neste momento, ouvia há algum tempo atrás um amigo dizer o seguinte, que quando Gutenberg inventou a imprensa, ele tornou todo homem um leitor. Quando a empresa Xerox, ou Rank Xerox, inventou as fotocopiadoras, fez com que todos os homens se tornassem editores. Mas a verdade é que a internet hoje deu a todas as pessoas a oportunidade de emitir opiniões. E nem todas as opiniões são talvez as mais adequadas e as mais corretas. E hoje existe um grande ruído na nossa sociedade em torno de todas aquelas pessoas que querem emitir opiniões, independente de elas serem ou não razoáveis, independente de elas serem ou não credíveis, independente de elas serem ou não relevantes. Seja relevante, querido irmão, querido amigo, lembre-se que você é um filho de Deus, é um príncipe do céu. E apelava-lhe ainda que as suas participações na rede global de informação fossem também honestas. Lembre-se que é importante que aquilo que nós dizemos também seja consubstanciado pelo um viver coerente com as crenças que estamos a publicitar. E permita-me só esta observação, enfim, mais explícita. Às vezes nós encontramos posts de determinados cristãos que em poses um tanto sensuais colocam embaixo Jesus te ama, ou a exibir um pouquinho, enfim, o seu corpo, ou a valorizar alguns aspectos materiais, colocam ali Jesus virá. Sabe, às vezes parece que não bate muito certo, costumamos dizer num português mais coloquial, não bate a bota com a perdigota. É como se de alguma forma estivéssemos a dizer uma coisa, mas pela mensagem física ou de imagem que estamos a transmitir, aquilo pode não bater muito certo. Seja honesto, seja coerente naquilo que é a sua mensagem, que é aquilo que você partilha. E sabem, queridos irmãos, há uma coisa muito interessante que nós encontramos na Bíblia, e convidava-o a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Ali o apóstolo Pedro diz uma coisa que é surpreendente e que particularmente me toca de uma forma especial. 1 Pedro 3,15, Pedro diz o seguinte: antes santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A nossa fé, as crenças que modelam a nossa maneira de viver e que conduzem o sentido da nossa existência como cristãos, devem ser afetadas efetivamente
ou deve afetar todas as áreas da nossa vida. Um cristão, ele mostra que é cristão na forma como se conduz na rua, na maneira como fala aos outros, como se comunica nas redes sociais, os conteúdos que partilha, a forma como se veste, inclusive as opções da forma como ele gasta o seu tempo de lazer. Tudo isto tem que ver com a forma como nós realmente nos posicionamos. E isto fala a respeito da coerência e da honestidade com que vivemos o cristianismo. Por isso, querido amigo, aceite esta humilde sugestão que, em nome do Senhor, partilho consigo neste instante. Contudo, o texto sobre o qual nós vamos incidir hoje de forma mais prioritária encontra-se no Salmo 126. Salmo 126 é um salmo de alegria. Poderíamos até dizer que é o salmo do regresso. Salmo 126, e vamos ler os 6 versículos que compõem este pequeno salmo, mas que é um hino de louvor à alegria e à gratidão que por Deus ter permitido ao povo de Israel, ao povo judeu mais precisamente, estar a regressar do cativeiro babilônico. E então diz ali, Salmo 126, o verso 1 até o verso 6 é o que vamos ler a seguir. E na tradução que tenho, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este povo. Grandes coisas fez o Senhor porque nós, e por isso, estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando o povo judeu estava interessantemente a regressar ao território da Palestina, depois de cerca de 70 anos de cativeiro, e perdoe-me aqui, não resisto a esta analogia, nós também já estamos há 70 dias sem podermos vir até à nossa igreja, e já estamos no momento, na ocasião de podermos, de acordo com as autoridades, regressar a alguma normalidade, e dentro de algumas semanas, pela grande graça de Deus, poderemos voltar novamente, gradualmente, a reunir algumas pessoas aqui neste mesmo espaço. É claro que com os devidos cuidados que todos nós conhecemos, com as devidas restrições e proteções, mas voltaremos gradualmente a termos o privilégio de nos encontrarmos fisicamente para juntos e de forma sociável adorar. Mas uma coisa é verdade, querido amigo, quando este texto nos mostra a respeito da alegria que o povo judeu, depois de 70 anos de cativeiro em Babilônia, teve de regressar à sua terra, isto veio-lhes como se fosse um sonho, como uma alegria. Estas pessoas estavam ansiosas, na grande expectativa de regressarem à terra, a terra da promessa, a terra dos seus pais. Mas, assim como muitos de nós talvez estejamos ansiosos para podermos voltar a encontrar-nos com os nossos irmãos, é importante que tenhamos a consciência de que existem aspectos que são importantes a serem levados em conta. E aqui, queridos irmãos e prezados amigos, eu gostaria ainda de me permitir fazer convosco uma comparação entre a cidade de Babilônia e a cidade de Jerusalém. Sabem, a cidade de Babilônia era considerada efetivamente, durante o tempo do apogeu do período do Império Neo-Babilônico, foi considerada a maior cidade do mundo, a capital do maior império daquela época. Certamente, grandemente enriquecida e embelezada pelos esforços arquitetônicos do rei Nabucodonosor, o Nabucodonosor da Bíblia, que ficou conhecido na história como Nabucodonosor II,
o mais importante de todos os reis deste império, e esta cidade ela era verdadeiramente gigantesca para os padrões da época. Só para terem uma noção, o perímetro desta cidade, que era rodeado todo ela por uma muralha dupla, equivalia a cerca de 30 quilómetros. Era uma cidade com uma dimensão descomunal para os padrões da época. Além do mais, era uma cidade muito bem adornada por belíssimos edifícios. A entrada norte de Babilônia era uma das principais e talvez a mais significativa de todas as entradas, porque era o portal de Estar. Um belíssimo conjunto de torres e de muralhas, todas elas revestidas de azulejos azuis, enfeitadas com dragões e com touros de cores esmaltadas, e esta imponente estrutura brilhava à distância, impressionando com a grandiosidade babilônica e das suas consecuções todos aqueles que se aproximavam da capital do império. Eu fico a imaginar os cativos, Daniel e seus companheiros, a fazerem a procissão por esta avenida, a Avenida de Marduk, que dava entrada, portanto, ao complexo da cidade de Babilônia. Eles devem ter ficado esmagados pela grandeza arquitetónica desta cidade. Mas a verdade é que, apesar da grande Babilônia ser de fato uma cidade impressionante e que despertou a admiração de muitos dos viajantes do passado, a ponto de Babilônia ser considerada uma das maravilhas do mundo antigo, a realidade é que esta cidade de hoje não passa de um amontoado de ruínas e de tijolos. Mesmo tendo havido um esforço significativo durante um determinado período de um governo no Iraque de reconstruir a cidade de Babilônia à altura da sua grandiosidade para recordar um pouco da imponência daquilo que foi o Império Neobabilônico, a verdade é que este hoje é apenas um lugar desolado, aonde apenas às vezes os turistas podem ir para visitar e para fazer uma pequena ideia daquilo que terá sido esta metrópole durante o período do seu apogeu. A realidade é que, embora a cidade de Jerusalém, aonde estavam a regressar os cativos hebreus, fosse uma cidade pequena, o seu perímetro nada tinha a ver com os 30 quilómetros da cidade de Babilônia. Na realidade, era uma cidade que quaisquer 2,5 quilómetros de caminhada dava perfeitamente para dar a volta à cidade. E era uma cidade com uma muralha simples, não tinha nada a ver com as muralhas duplas da cidade de Babilônia. É verdade também que no tempo em que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, estava ainda de pé o conhecido e famoso Templo de Salomão, também uma das 7 maravilhas da humanidade, do mundo antigo. Mas a realidade é que a cidade de Jerusalém era uma cidade muito modesta comparada com a metrópole que era Babilônia. Mas a grande verdade, querido amigo, é que quando você e eu olhamos para o panorama atual, percebemos que a cidade de Jerusalém ainda está lá, firme e forte, cheia de vida, habitada por milhares de pessoas, visitada e amada por povos de todo o mundo. Esta cidade ainda existe, mas a antiga e arrogante Babilônia deixou de existir. Quando pensamos na grande Babilônia como sendo uma cidade impressionante para os tempos em que existiu, quando comparada com as modernas cidades, com as grandes mega estruturas que existem, é apenas uma pequena construção. Resultado, diríamos assim, do engenho e da genialidade arquitetónica dos povos antigos, sem dúvida, mas desapareceu. Exatamente como a profecia disse, ela haveria de se tornar habitação de todos os animais selvagens do campo, desolada e abandonada, esquecida e obliterada. Sabem, isto leva-nos a perceber uma coisa muito interessante. É que a grandiosidade humana, destituída da bênção e do apoio divinos, acaba por se tornar numa grande fonte de ironia, uma demonstração patética do engenho e da grandiosidade humana. Na realidade, Deus ri-se daquilo que são as grandes consecuções do ser humano. Deus, na verdade, Ele quase que zomba
daquilo que são efetivamente as nossas pretensões. E é por esta razão, querido amigo, que neste instante, quando lemos o Salmo 126 e vemos o povo de Israel ansioso e desejoso de regressar à terra da sua promessa, à terra a terra da bênção, nós podemos efetivamente ter a convicção de que o Senhor, como o verso 4 do Salmo 126 diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do deserto. Na primavera, quando a chuva, ou melhor, quando a neve das montanhas mais altas derretia e quando as chuvas do inverno terminavam, portanto, de percorrer o deserto do sul da Palestina, era normal que aquela região, que era uma paisagem árida e, por vezes, extremamente agreste, pudesse se transformar em algo verdejante. As flores do deserto brotavam, os arbustos do deserto revestiam-se de um novo verde e parecia que aquela área que outrora estava queimada pelo sol impiedoso do deserto, efetivamente se revestia de vida. E é justamente isto que Deus efetivamente quer fazer na vida dos seus filhos. Muitas vezes nós podemos pensar que a doença, que a privação financeira, que as dificuldades económicas têm efetivamente destruído a capacidade de vivermos, a alegria de vivermos a mensagem do Evangelho. Mas a grande realidade, queridos amigos, é que o Senhor realmente está com o seu povo. E um dos desafios que o povo de Israel, ao regressar da Palestina, ao regressar de Babilônia à Palestina, tinham, era construir ou reconstruir o templo e as muralhas da cidade de Jerusalém. É interessante quando nós vamos a Êxodo, capítulo 25, verso 8, nós encontramos ali Deus dizendo a Moisés: e me edificareis uma casa para que eu habite no meio de vós. O desejo de Deus, querido amigo, sempre foi viver junto do seu povo, viver no centro daqueles que se chamam pelo seu nome. É interessante que quando nós olhamos para o acampamento e imaginamos o acampamento de Israel no deserto, estamos a falar, portanto, durante o período do Êxodo, o acampamento estava organizado de tal forma que no centro estava o tabernáculo e ao redor, de forma simétrica, de forma organizada, estavam construídas e organizadas as tendas das várias tribos, de maneira que qualquer caminhada que se fizesse sempre se iria dar efetivamente no centro, que era ir em direção ao centro do acampamento, que era efetivamente o tabernáculo. Deus queria efetivamente estar no meio do povo. Deus queria que o centro da existência daquela nação fosse o próprio Deus. Mas no Novo Testamento nós vamos encontrar esta ideia intensificar-se ainda mais, quando Paulo nos vai levar a perceber que Deus não só quer viver junto de nós, mas Ele quer viver em nós, a ponto de Paulo dizer em 1 Coríntios, em várias ocasiões, que nós somos efetivamente o corpo, ou o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é a casa de Deus. É por esta razão, queridos amigos, que mesmo nós não estando no edifício ao qual chamamos igreja, continuamos a ser igreja. Porque a igreja não é a edificação, a igreja não são as paredes, as portas, as janelas ou os bancos da igreja. Não, a igreja somos nós, somos as pessoas. E é por esta razão que Paulo ainda vai mais além, ele vai dizer que o Espírito Santo quer morar dentro de cada um de nós, porque nós efetivamente somos este templo no qual o Senhor deseja estar. Mas há ainda um outro aspecto muito interessante que gostaria de deixar consigo, querido amigo, é que assim como a cidade de Jerusalém precisava ter as suas muralhas reconstruídas, nós também precisamos efetivamente continuar confiando no Senhor como a nossa proteção. Eu convidava-o a darmos uma olhada, por exemplo, no Salmo seguinte, no Salmo 127. E no verso 1, diz ali o salmista, diz assim:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós percebemos que Deus é apresentado em vários textos da Bíblia como sendo a fortaleza, como sendo a muralha. Por exemplo, se formos ao Salmo 121, que está ali, muito perto, nós vamos encontrar nos versos 1 e 2, o salmista dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E depois no verso 4 ele diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus é-nos por vezes apresentado como guarda, como alguém que vigia. Já agora vamos dar uma olhada num outro texto, no livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1, verso 7. Ali, Deus é apresentado ao povo da seguinte forma. Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Talvez você e eu, nestas últimas semanas, em que sentimos as bases da sociedade em que vivemos terem sido profundamente abaladas por uma realidade invisível, por uma realidade que nós apenas somos capazes de conceber por algum conhecimento ou alguma base científica que possuímos, o fato de admitirmos a existência de organismos como vírus que podem, apesar de não os vermos, causar alterações tão profundas na própria estrutura da sociedade. Talvez muitos de nós sintamos que estamos a passar por situações de provação. Na realidade, tantas coisas mudaram nestes últimos tempos que dificilmente a nossa vida voltará a ser como era antes. Na verdade, a vida, ela será diferente daqui para a frente, porque faremos as coisas de forma diferente, com conteúdos e com motivações diferentes. Já não nos cumprimentamos da forma próxima como fazíamos até meados do mês de março. Já não estamos, diríamos assim, tão mais à vontade com a proximidade social com que estávamos há algum tempo, algumas semanas atrás. Temos, enfim, toda uma série de cuidados com higiene pessoal, em nossas casas. Enfim, fazemos uma série de coisas diferentes. Mas a grande realidade é que estas mudanças que de uma hora para a outra se impuseram à nossa maneira de vivermos, queridos amigos, elas efetivamente nos motivaram a ajustes que certamente Deus, na sua grande bondade, desejava que o seu povo efetivamente tivesse. Sabem, este é o tempo em que o povo de Deus deve se renovar no poder do Senhor. Este é, sem dúvida, o tempo em que o povo de Deus deve se reinventar através do Espírito Santo. Deve renovar os seus métodos e as suas motivações. E, querido irmão e prezado amigo, eu não queria fundamentar ou basear esta meditação apenas em torno deste assunto tão batido que é, diríamos assim, a pandemia. Mas a verdade é que é uma questão de natureza incontornável atualmente. Mas a ideia principal com a qual gostaria que todos nós tivéssemos ao terminar esta meditação é que o Senhor deseja que nós enfrentemos os desafios, mas com a consciência de que Deus está no meio do seu povo. Que nós, certamente, tomemos os problemas que chegarem até nós com a certeza de que o Senhor é a nossa fortaleza. Caminhemos na sua presença, caminhemos para a cidade eterna, não uma cidade que possa vir a ser destruída, mas uma cidade que vai existir para todo sempre. Cidade onde você e eu temos, segundo a promessa de Jesus, uma casa desde já preparada para ali podermos habitar. Uma cidade onde não entrará nenhum defeito de caráter, porque aqueles que ali estiverem serão pessoas cujo caráter se tornou semelhante ao de Jesus. E, querido amigo, talvez as dificuldades que você e eu estejamos a passar hoje
sejam também oportunidades que Deus está a criar para nos ajudar a nós mesmos também nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. O sofrimento nas mãos de Deus não é apenas algo que serve para destruir e para degradar a condição humana, mas é algo que o Senhor pode usar para transformar os seus filhos em alguém que tenha virtudes semelhantes às do próprio Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão, queridos amigos, que quando nós caminhamos em direção à pátria celestial, sabendo que o Senhor está conosco e está ao nosso redor para nos proteger e para nos abençoar, a verdade também é que sabemos que lá no final da estrada está o nosso Redentor, à espera de braços abertos para nos dar as boas-vindas àqueles por quem Ele morreu, àqueles por quem Ele por tanto tempo tem esperado. Quando lemos palavras como as que encontramos no finalzinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, Jesus diz ali: eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Por isso, querido amigo, se você está neste momento a passar por um momento de desespero, de preocupação e de ansiedade, acredite, o Senhor está ao seu lado. O Senhor é o templo na sua vida, o Senhor é a muralha e a fortaleza na sua existência. Não há que desistir. Este é o momento de continuarmos a ter esperança, continuarmos a ter convicção de que estamos de fato a ouvir desde já os passos proféticos de um Deus que se aproxima. O nosso Redentor já está a caminho e em breve, muito em breve, com a graça de Deus, haveremos de poder viver nesta pátria eterna, onde habitam a justiça e onde as maravilhas da eternidade estarão todas elas ao nosso alcance. E a pergunta, querido amigo, que faço a você e a mim mesmo também é: estamos nós preparados para este regresso? Estamos nós a preparar-nos para este reencontro com o Senhor? Será que a esperança de ver Jesus voltar é algo que nos faz rir e sentirmos-nos felizes como se estivéssemos num sonho lindo e bonito? A minha oração, querido amigo, é que esta seja a experiência de cada um de nós. Que você pense na vinda de Jesus Cristo como um sonho maravilhoso que dentro de algum tempo, dentro de pouco tempo, haverá de se realizar na sua e na minha vida também. Que o Senhor nos abençoe. Amém.